Olá pessoal, tudo bem? Uma boa tarde, praticamente boa noite a todos. E para quem não me conhece, meu nome é Alex Barros. Isso mesmo, Alex Barros. Sou terapeuta naturista, vegetariano há aproximadamente 30 anos, bem como estudante da medicina natural, denominada por muitos como terapias alternativas, mas que na minha visão pessoal deveriam ocupar o espaço hoje da medicina alopática, e a medicina alopática, tão invasiva como é, deveria estar ocupando o espaço das terapias naturais, ou seja, deveríamos recorrer a esses tratamentos alopáticos tão invasivos como são apenas em última instância. Isso mesmo. Pois bem, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre um assunto de grande relevância. Está relacionado, evidentemente, à questão da saúde. Hoje estamos vivenciando uma situação inédita, a situação do Covid-19, que é um problema a nível global, é um problema mundial. E as pessoas hoje estão se valendo da máscara. Nem máscara cirúrgica está se usando, mas a máscara comum mesmo, de pano de tecido. E o que tem a ver a máscara com a saúde? Antes de mais nada, gostaria de dizer que o ser humano, ele consegue ficar 40 dias sem comer. Ele consegue ficar uma semana sem tomar água, mas não consegue passar em situações normais. Ele não consegue passar de 2 a 3 minutos sem respirar, porque o oxigênio é um elemento vital para a nossa saúde. E quando passa de 3 minutos, 4, 5 minutos ou mais, com certeza pode esperar que vai ter sequelas, menores ou maiores, a começar com sintomas como dor de cabeça, tonturas, depois vem desmaios e outras sequelas, especialmente a nível cerebral, sequelas neurológicas, porque o oxigênio é um elemento vital, é o principal alimento para o nosso corpo. E a demanda deste elemento a nível cerebral é enorme em relação aos demais órgãos do nosso corpo. Quando você coloca a máscara e tapa a sua boca e o seu nariz, a sua respiração fica prejudicada. E você começa a respirar gás carbônico, isso mesmo, porque o ar ele não sai facilmente de dentro da máscara, ele fica super aquecido e você começa a respirar gás carbônico. Aquele gás que você acabou de eliminar, você volta a inspirar. E com isso, reduz em 20% o oxigênio no corpo. Isso mesmo. Reduz em 20% o oxigênio no corpo, sem falar que vai acidificar o seu sangue, porque o CO2 que é reinjetado no sangue a cada respiração vai dar conta disso, de acidificar o seu sangue. E é justamente um sangue ácido que é o responsável pelas doenças crônicas degenerativas, bem como o câncer, e também vai enfraquecer o seu sistema imunológico. Você vai ficar mais vulnerável às doenças infecto-contagiosas. Isso que eu estou falando, eu não estou falando de mim mesmo. Estou na verdade replicando informações de médicos, cientistas que não estão comprometidos com essa mídia globalista e prostituída. Então, nós temos, por exemplo, no Brasil, o Dr. Felipe Frois.
é um médico pneumologista, ele mesmo, em um vídeo no YouTube, ele fala que o uso da máscara não faz qualquer sentido. Dr. Alessandro Loyola também vem falando o mesmo, que a máscara não faz sentido, né? Inclusive, só para vocês terem uma ideia, a gripe comum, apesar da vacina, de já ter uma vacina há muitos anos para a gripe comum, ela continua matando a nível mundial, todos os anos, algo em torno de 600 mil pessoas vêm a óbito devido à gripe comum. E nunca se usou máscara para resolver essa questão. A tuberculose, ela mata mais de 1 milhão de pessoas todos os anos. E nunca se usou máscara para conter a tuberculose. Em 1986, olha só, 1986, mais de 3 milhões de crianças, apenas crianças, morreram vítimas da pneumonia. E nunca se usou máscara. Eu mesmo não tenho lembrança alguma de estar usando máscara em 1986. Então, assim, ó, a máscara, o uso da máscara não faz qualquer sentido. E a própria matemática também explica isso. Isso se entende pela matemática. Vamos pegar, por exemplo, a máscara cirúrgica. Nem vamos falar na máscara de pano. Vamos para a máscara cirúrgica. Se você analisar com atenção os furos, ou seja, as tramas, os furinhos, a porosidade da máscara cirúrgica, você vai perceber que ela é enorme em relação ao tamanho de um vírus. Só para você ter uma ideia, a bactéria, o micróbio, que não são vírus, eles são micro-organismos microscópicos, ou seja, não podem ser vistos a olho nu, somente com o microscópio. Só que uma bactéria, ela pode conter milhões de vírus. Isto mesmo, uma única bactéria que só pode ser vista com o microscópio pode conter milhões de vírus. Ou seja, o vírus é bem menor que uma bactéria. Ou seja, na verdade, para você conseguir visualizar um vírus, só conseguirá com um microscópio eletrônico. Nem mesmo com o microscópio comum se pode ver vírus. Apenas com um microscópio eletrônico, que é o ultramicroscópio. Se você pegar, por exemplo, 1 milímetro e subdividi-lo 1000 vezes, você chegará ao tamanho de um vírus. Observe o que eu falei. 1 milímetro, não é centímetro, 1 milímetro, e subdividi-lo 1000 vezes, não é dividi-lo em 1000 pedaços, mas subdividi-lo 1000 vezes. Ou seja, você pega 1 milímetro e divide ao meio. Daí pega uma dessas partes e divide ao meio. Novamente, pega uma dessas partes e divide ao meio. E assim sucessivamente. Faz isso 1000 vezes. Você vai chegar ao tamanho de um vírus. Portanto, o vírus, ele é milhares de vezes menor que o tamanho de um furo de uma máscara cirúrgica, sem falar na questão da máscara de pano. Então, realmente se explica pela própria matemática.